Há algo em você. A Rapsódia de Realidades, segunda-feira, 6 de julho de 2026, por Pastor Chris Oyakhilome. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Romanos capítulo 8, versículo 11. O cristianismo não é uma religião, é Cristo em você. Colossenses capítulo 1, versículo 27. É a manifestação da vida de Deus em uma pessoa humana. O cristão é aquele que recebeu e manifesta os atributos orgânicos e existenciais da divindade. É isso que o torna diferente. Você não entrou em uma religião quando recebeu a Cristo. Você entrou na realidade. A Bíblia diz: "E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida." 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12. Essa vida é a vida transcendente. Considere o corpo humano, mesmo agora, em seu estado caído. Ele tem a capacidade de reproduzir células, de se reparar e se restaurar. Isso é a vida humana. Mas essa vida está corrompida devido à queda de Adão. Se essa vida corrupta ainda consegue funcionar nesse nível, imagine então a vida de Deus em você, que é incorruptível, indestrutível e divina. A Bíblia diz: "Nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre." 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. É isso que você tem agora, uma vida que carrega em si a capacidade de produzir e efetuar mudanças. O Senhor Jesus disse: "Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo." Atos capítulo 1, versículo 8. Esse poder é a capacidade dinâmica de provocar mudanças. Ele está agindo em você agora mesmo. Está em seu sistema. Isso ajuda você a entender quando a Escritura diz que, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, ele vivificará o seu corpo mortal. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ele dá vida ao seu corpo físico. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11, nos diz algo notável. Diz: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vocês a vida." Você é indestrutível, você é um vencedor para sempre. Você nunca pode estar em desvantagem. Você tem a capacidade de produzir e reproduzir o sucesso. Você carrega esse poder, os genes da excelência dentro de você. É pela mesma razão que a Bíblia diz que tudo o que você fizer prosperará. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Você deve perceber e andar na consciência dessa realidade. Há algo em você, algo divino e poderoso, algo que o distingue do comum. A Bíblia diz: "Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas,
porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Que essa seja a sua mentalidade que define sua vida todos os dias. Oração. Querido Pai, eu agradeço pela sua vida em mim e estou consciente do seu poder e da sua obra no meu espírito, bem como do ministério do Espírito Santo em todo o meu ser. A vida divina vivifica o meu corpo e produz mudanças em todas as áreas da minha vida. Ando em domínio, força e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Estude mais. 2 capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 11 na versão NVI. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, também na versão NVI. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, na versão NVI.